Vamos então recordar bastante, e porque há sempre bons motivos para comemorarmos uma carreira fantástica, Bernardo Sá Nogueira aceitou o nosso desafio, o nosso convite para nos falar essencialmente de si próprio, das suas envolvências no desporto motorizado, porque há mesmo muita história, muita coisa para conhecermos um pouco mais do Bernardo, e eu vou aproveitar nesta ocasião, claro, dar as boas-vindas e agradecer mais uma vez a tua simpatia e a tua disponibilidade para nos falarmos aqui um bocadinho. E antes de falarmos do passado, porque há muito para contar do passado, eu lançava-te o desafio, Bernardo, em relação a este ano de 2021. Falávamos primeiro que tudo, para percebermos aqui o enquadramento, como é que foi este teu ano a nível da ligação ao desporto motorizado. Encontrávamos pontualmente, mas como é que foi o teu ano de 2021 no desporto motorizado? Bem-vindo, Bernardo. Boa noite. Olá, boa noite, Gonçalo, muito obrigado. E pronto, olha, o meu ano 2021 não foi o que eu desejava, não é? Tenho tido contactos com patrocinadores, tudo isto é sempre fundamental haver apoios, não é? Uhum. E quando tinha um projeto a correr mais ou menos bem para fazer o campeonato de Legends, o campeonato de velocidade, ou de montanha, ainda dependia também, mas vem esta história da pandemia e complicou tudo imenso. Portanto, mas quando aparece a pandemia, eu já tenho um patrocinador que me ajuda e que graças a esse patrocinador consegui ter na minha posse um Alfa Romeo 156. E o plano era arranjar mais patrocinadores, evoluir esse carro para superprodução ou grupo A / superprodução e fazer as corridas no campeonato de velocidade Legends ou montanha, ou os dois, não é? Havendo budget, até gostava de fazer montanha e velocidade. E ter o carro, eu adoro o carro, é um Alfa Romeo que é um carro que me diz muito e que é um carro que eu gosto especialmente de guiar. Portanto, aquele carro bem preparado, com material bom, é um carro muito divertido de guiar, ao nível de carros muito melhores e muito mais caros e pronto, e por um preço que portanto, na minha opinião e dentro dos contactos que eu tenho e dos meus conhecimentos, era a forma mais barata de guiar um carro verdadeiramente de corrida e competitivo. Uhum. A coisa, aparece a tal pandemia e complicou isto tudo. Mas o carro está aqui. Muito Entretanto, tenho então tentado fazer o que posso com o carro, mas tinha patrocinadores que me tinham feito algumas promessas, mas que com a pandemia as promessas ficaram para trás. Portanto, com esse carro já fiz 3 provas, que foi a Rampa da Arrábida de 2020, depois fiz a Rampa da Arrábida de 2021, portanto, por acaso foi a última corrida do Campeonato Nacional de Montanha 2020 e a primeira corrida do Campeonato Nacional de Montanha 2021, e depois fiz há 3 semanas a última corrida do Campeonato Nacional de Velocidade de Legends. E pronto, foi. E correu bem? Correram bem as 3 provas? Correram bem. O carro o carro é um ex-carro do Troféu FEUP, portanto ainda está com o motor do carro do Troféu FEUP e portanto para o carro, é um carro que tem 150 cavalos, fez o possível, portanto nas rampas fiquei em terceiro lugar na primeira rampa e em quarto na segunda do campeonato Legends, não é? Mas fiz bons tempos, acho que andei bem, e o carro falta-lhe a potência, mas o resto do carro é muito equilibrado, trava muito bem, curva muito bem, tem uma caixa muito boa e não tem um autoblocante já, tem um autoblocante muito bom. E pronto, e é divertido guiar e foi possível, por exemplo, na rampa, nas 2 rampas choveu, quando chove as coisas correm melhor um bocadinho. Lembro-me, por exemplo, na rampa deste ano já, no sábado, estava em primeiro lugar,
da primeira subida, que ele estava assim meio úmido, e eu fiz o melhor tempo dos Legends. É claro que depois no domingo, em seco, já fiquei em quarto lugar, já fui ultrapassado por 3 carros, mas mesmo assim fiquei na soma das 2 melhores subidas, perto deles. Por exemplo, o terceiro lugar, que perdi para um Ford Sierra RS 500, perdi por 1,5. De maneira que foi giro, foi giro. Agora em Portimão, choveu imenso e tivemos muitos problemas com o embaciamento dos vidros. O carro foi construído com o objetivo, com o foco principal em baixar o peso ao carro, não é? Uhum. Então, depois o carro, quando chove, entra água lá para dentro, depois a água, depois como está muito quente dentro do carro, a água evapora. Vai para os vidros e embacia. E outra das coisas que o carro não tem é chofagem, que a chofagem daqueles carros... Podia desembaciar, mas torna mais pesado. Mas pesa muito. Exatamente. E uma chofagem daquele carro pesa à volta de 30 kg. Então tirámos aquilo. E agora fez falta na Algarve. corrida de Portimão. Uhum. Mas também fiz o que pude. Foi com pneus de chuva. Arranjei uns pneus, também um apoio de um patrocinador. Os pneus não eram os melhores do mundo, mas funcionou, andou mais ou menos. E fiquei na corrida de sábado, fiquei em quarto lugar da minha categoria, que era a Taça 2000, e no domingo fiquei em terceiro. Muito bem. Mas, por exemplo, no domingo as condições estavam tão más e eu, a certa altura, estava com tanta dificuldade que tive que parar nas boxes para limpar os vidros, porque não via o caminho. E mesmo assim, parei nas boxes, perdi para aí 10 ou 12 lugares e voltei à pista, recuperei esses lugares todos e fiquei em terceiro lugar. Portanto, vejo, os outros também calculo que os meus adversários estivessem com grandes dificuldades também eles. E eu acabei por ter sido inteligente em ter parado, porque eu tinha rádio para a boxe, não é? E a essa altura disse, isto assim, além de ser perigosíssimo, não serve de nada, toda a gente me passa, porque eu não vejo o caminho. E então eles prepararam lá um pano com aquele produto anti-embaciamento. E parei na boxe, que foi uma aventura, porque eu não via onde é que eles estavam. Era pelo rádio que eles me diziam, anda mais um bocadinho, anda mais... Depois lá me limparam o vidro. Quando voltei à pista, aquilo dura 2 ou 3 voltas. Nessas 2 ou 3 voltas passei 10 ou 12 carros e consegui... E terminas no terceiro lugar. Bernardo, eu queria aproveitar, e é importante perceber que continuas com esse espírito de competição bem ativo e com todas as qualidades de piloto, principalmente neste ano, mas é importante lembrarmos aqui que tu tens já alguns anos de competição. Eu estava a tentar de cabeça fazer aqui contas, estamos a falar de quantos anos já como piloto, podemos dizer assim? Estamos a falar de muitos, de automóveis. Vamos cá ver, o karting conta? Conta. Então, olha, a minha primeira corrida foi no dia 28 de abril de 1985. Ok. Uma corrida de karts em Leiria. Ok. Foi, por exemplo, a primeira corrida de karts do Pedro Lamy. Foi, por exemplo, a primeira corrida de karts do Nuno Batista, do João Batista, do Luís Pedro Magalhães, que não sei se se lembram dele, mas que foi um piloto ganhou muita coisa. Do António Nunes de Almeida, que, por exemplo, foi o campeão do Single Seater Series. Agora, nos últimos 2 anos, quem ganhou os últimos 2 ou 3 campeonatos de Single Seaters foi o António Nunes de Almeida, que estreou-se comigo nesse dia, etc. Foi uma geração que começa aí. E as coisas aí correram bem para tu apostares a tua vida nesta... Correram nesse dia, correram muito bem. Fui o melhor rookie. Nos treinos fiquei em terceiro lugar. Não, nos treinos fiquei em quarto lugar, mas atrás só de estrelas que já corriam há mais tempo. E depois na corrida andava em terceiro lugar e a 2 voltas do fim bati com um atrasado. Uma dobragem. Uma dobragem
ele fechou-me a porta quando eu pensava que ele me estava a deixar passar e bati com ele e perdi assim a corrida. E depois continuei esse ano. Por exemplo, a primeira corrida que o Pedro Lamy ganha é em Trofa, fiquei eu em segundo. Portanto, o primeiro pódio do Pedro Lamy foi o meu primeiro pódio. E por aí fora. Nos karts sempre tive um problema muito grande, que é um problema que tenho até hoje pior, que é o facto de ser grande e pesado, não é? Hoje sou Trazia gordo, vantagem na chuva. Trazia vantagem na chuva. não traz vantagem em lado nenhum. Mas se há chuva é menos desvantajoso. Exatamente. Mas quando eu era miúdo, eu era magro, mas tinha, por exemplo, com 14 anos, tinha 1,84 m. Não é? E, portanto, os outros pilotos, os Batistas, o Lamy, eles tinham que pôr chumbo no kart, e eu, sem chumbo, tinha 18 quilos a mais, não é? De maneira que já disseste mais ou menos o que eu ia dizer, que as corridas que eu ganhei de kart foi à chuva, e as que perdi quando ia à frente também tenho duas desistências, que são das desistências que mais me doem até hoje, foram nos karts, corridas fantásticas que eu fiz à chuva e numa gripou o motor, noutra partiu-se a bobina do motor, uma corrida que eu não cortando a meta ainda fiquei em terceiro lugar, tinha dado uma volta de avanço já ao terceiro, mas foi os melhores anos da minha vida. O meu pai era vivo e foi fantástico. Bernardo, desculpa. Corri de karts 85, 86, 87 e 88. Uhum. E a internacionalização, porque é muito importante o teu palmarés riquíssimo de presença nos Estados Unidos, na América do Norte, para podermos dizer, incluindo aqui Canadá. É bastante mais à frente, não é? Claro, Portanto, eu fiz estes anos de karting e tive a infelicidade que o meu pai morre em 87. Eu ainda corro em 88 numa equipa do Nuno Coceiro, como colega de equipa do Pedro Coceiro, e depois em 89 um amigo do meu pai prometeu-me que me arranjava uns patrocínios para eu já fazer o Campeonato Nacional de Fórmula 4. Depois aquilo nunca andou para a frente e, portanto, em 89 parei. E depois um outro amigo nosso, que se calhar conheces bem, que é o Jorge Paulo, tinha uma equipa chamada Jopauto e dava assistência ao Toyota do PQP. E um dia eu encontro em Lisboa, e ele estava em Lisboa porque vinha tratar de coisas com o PQP, portanto o Jorge Paulo é do Porto e vinha a Lisboa para tratar de coisas com o PQP, e encontramos num concessionário BMW que era do PQP, que era a Alucar. Eu ia lá com frequência, porque eu comprava e vendia carros, e daí nasce a possibilidade de eu começar a correr de automóvel, porque ele tinha um Toyota Starlet para o troféu Toyota Starlet Iniciados. E então fiz, mas pronto, então tentámos arranjar dinheiro para eu fazer o campeonato do troféu Toyota Iniciados em 1990, mas as coisas, fizemos a primeira corrida, que foi a rampa da Falperra, portanto, estreiei-me nos automóveis na rampa da Falperra em 1990. Que fiquei, também começaram aí uns 10 rookies, portanto, uma geração de ouro. A geração nova, e voltei a ser o primeiro rookie. Lembro-me, fiquei em quarto da geral e primeiro rookie. E ganhou essa corrida o Rui Salgado, que é um piloto que também ainda está no ativo, muito bom. E o campeão desse, e em segundo ficou para o José João Magalhães, que também... JJ Magalhães, que ganhou esse campeonato. E eu fiquei em quarto e primeiro rookie. Depois, na segunda corrida, que era Vila do Conde, partiu-se o motor do carro e pronto, foi com ali um problema que não tínhamos dinheiro para reparar o carro, etc. E depois só fiz mais uma corrida, que foi a última do campeonato no Estoril, onde também voltou a ter problemas. Portanto, nesse ano fiz 3 corridas, uma boa, que foi a Falperra, as outras não foram boas. Mas aí comecei a ver o troféu Polo G40 em 1991. Grandes máquinas, e um belo troféu. E o senhor Francisco Romãozinho, portanto, o grande Francisco Romãozinho, que tem uma vida ligada à Citroën, mas que naquela época era o presidente da CIVA, e foi ele
o pai e a mãe e o cérebro mentor. Desse troféu, o mentor, e fez muita força que eu corresse no troféu e consegui correr no troféu. E aí já, portanto, eu faço 3 corridas de iniciados e passei logo para os consagrados. E pronto, aí ia correr com as grandes figuras do nosso automobilismo, o Manuel Melbreiner, o Mário Silva, o Fernando Rodrigues, o Manuel Rodrigues, os melhores pilotos de Portugal, não é? E andei logo bem, ganhei a segunda corrida. Na primeira corrida fiz a volta mais rápida, que foi em Vila do Conde. Na segunda ganhei. E depois andei sempre bem, embora foi um bocadinho... conforme as coisas iam andando, eles iam evoluindo os carros deles e o meu ou ficava na mesma ou ficava para trás porque Não tinha evolução. Aquilo era a contar os tostões, não é? E pronto, e aí faço esse campeonato. Depois no final do ano consegui um apoio para correr em 92, entretanto, fui trabalhar muito de perto com o Luís Madeira Rodrigues, que era um piloto, era o Lumaro, não sei se se lembram disso, foi um grande piloto, era um grande amigo do meu pai e foi piloto, foi um grande piloto, o Lumaro, Luís Madeira Rodrigues, e tinha sido colega de equipa do meu pai na Mocar, na equipa da Mocar em 72, e era meu amigo e era um senhor assim que era assim um gentleman driver. E pediu-me para eu ajudar a tomar conta dos carros de corrida dele, portanto, a ir às oficinas, a estar por perto, porque ele queria chegar no dia da corrida, guiar e vir-se embora. E então eu fiz esse trabalho para ele e andava nos carros e afinava os carros e testava os carros e acabei por fazer algumas corridas que ele me convidou. Ele tinha 2 carros, tinha um BMW 320S e um Citroën AX. E quando ele não queria correr com o BMW, corria eu. E quando ele não queria correr com o Citroën, também corria eu. E às vezes ele corria no BMW, corria no Citroën. E fiz algumas corridas nesse ano, que correram bem. E pronto, e com isso consigo então um patrocínio para 93 para fazer o troféu Citroën. Okay. Faço o troféu Citroën então com o AX. Não fiz o campeonato todo, eu nunca fazia o campeonato todo, nunca, mas fiz a questão várias, do orçamento, ok? sempre, De budget. o orçamento era sempre curto, mas faço algumas corridas, já não me lembro bem quantas, mas fiz 5, 6, e fiz bons resultados, inclusivamente a última corrida do campeonato, que foi uma corrida que não esqueço, que foi uma das corridas que me marcou, em que fiz uma belíssima corrida. Foi a corrida em que se andou mais rápido sempre com aqueles carros no Autódromo de Estoril. Foi a única corrida em que os Citroën AX baixaram do tempo 2.00, né? E eu fiz 1.59.8, que foi o terceiro melhor tempo. Portanto, nesse dia, a pole position foi para aí 1.59.6, que foi para aí do Hermano Sobral. O segundo melhor tempo do Sandy Castro, 1.59.7 e eu 1.59.8, uma coisa assim. E depois na corrida também andei sempre, eles arrancaram os dois à frente, eu em terceiro, fiz a corrida toda em terceiro, mas ali muito ao pé deles, andei quase até ao fim a pensar que podia ganhar a corrida, mas não ganhei, fiquei em terceiro lugar e foi uma boa corrida. E com isso sou convidado pelo João Anjos para pertencer ao time Publi Racing, Filinto Mota, em 1994. Okay. Então faço a época de 94, aí faço a época toda, na equipa Publi Racing, colega de equipa do Mário Silva, eram 2 carros, o Mário Silva e eu, e fizemos essa temporada. O Mário Silva ganha o campeonato e acho que foi, e eu tive problemas. O meu carro, a essa altura, tinha um problema que parava a meio das corridas e não se sabia o que era. Depois veio-se a descobrir que era um problema com a centralina. Okay. Mas nas corridas em que o carro não parava, fiz bons resultados. Portanto, não ganhei nenhuma corrida, mas ia ao pódio, ficava em segundo, ficava em terceiro, ficava em quarto e andei bem. No ano seguinte, mudei de equipa, fui para a equipa Augusto José da Silva, que era de um outro concessionário. E aí fui ser colega de equipa do Adruzilo Lopes.
Curiosamente, que está atrás de mim representado aqui nesta imagem. Exatamente. Então, essa fotografia é de 96. Eu estou com o Adruzilo, eu acompanhei muito perto a contratação do Adruzilo pela Peugeot, não é? Aliás, passei a passagem de ano 95 para 96 com o Adruzilo e já a festejar a ida dele para a Peugeot. E ficámos muito amigos até hoje, é um grande piloto e um grande amigo. E portanto, corremos esse ano em que também fiz bons resultados, ganhei corridas, fiquei em pódios, etc. E depois, em 96, fui para o troféu Volkswagen Golf GTI. Que era o carro do concessionário Autolisporto. E aí também as coisas correram mais ou menos. E é aí que, em 95, começo a ter, eu tinha uns contactos até via jornalistas do automobilismo e da Fórmula 1 e tal, que me falaram sobre a possibilidade de fazer qualquer coisa na América. E eu, a primeira vez que me falam nisso é para em 95, eu não podia arrancar daqui de um dia para o outro para ir correr para a América. Comecei a organizar a coisa a pouco e pouco para me poder ausentar e no final de 96 estávamos no ponto. E então em janeiro de 97 fui à América pela primeira vez. E estive lá com umas pessoas com quem eu ia ter, não é? E era um tipo que até era a história até é gira. Um tipo com quem me arranjou esse contacto foi o Luís Vasconcelos. Jornalista. E o Luís Vasconcelos, e o tipo chamava-se Mark Karp. E eu vou ter com o Mark Karp, que era um tipo que tinha trabalhado na Fórmula 1. A última equipa onde tinha trabalhado era aquela Pacific, que faliu em 96. E como ficou sem emprego na Fórmula 1, ia fazer uma equipa de GTs na América. E o Luís Vasconcelos pôs-me em contacto com ele e ele mandou-me lá ir. E eu fui, na esperança de fazer uns testes e tal, mas nunca me entendi bem com ele. E ele mandou-me ir uma vez, depois a altura queria que eu fosse fazer as 24 horas de Daytona, mas queria dinheiro, não é? Eu não tinha dinheiro, não é? E a ideia não era essa. Depois mas depois ele manda-me ir para Daytona na mesma, que não ia correr, mas ia estar lá com eles, e depois íamos fazer um teste na quarta-feira a seguir a Daytona para eu experimentar o carro e para eles verem também se eu andava bem ou não, não é? Que ele não sabia. Claro. E eu vou daqui para Daytona, fiz uma viagem enorme, estive lá e acabei, quer dizer, estive na América para aí 20 e tal dias, e todos os dias era amanhã que íamos andar no carro e nunca fomos. E pronto, entretanto, nessa semana que estive lá em Daytona, tive outros contactos, conheci. E se eu fui daqui e levei uns dossiês feitos aqui, mas em inglês, e um bocadinho a contar a história da minha vida e o meu currículo e tal. E então, eu já ia preparado que aquilo podia correr mal. E fui, e então andei lá nas outras equipas a apresentar. Dizer, era português, gostava de... Na América existe, de facto, e já existia naquela época. Aliás, parece-me naquela época era até mais fácil do que é hoje. Havia um negócio verdadeiro. Na América, as corridas são um negócio e um espetáculo como deviam ser em todo lado, não é? Portanto, para começar, as corridas são boas, os prémios são bons, não é? Portanto, nas corridas, o negócio da América é correr atrás do prémio. É quem ganhar, ganha uma quantidade de dinheiro que dá para pagar muita coisa, não é? E então há um personagem que aqui em Portugal só conheci o João Anjos, de facto, que é o Tim Horner, e no fundo quem corre atrás desse dinheiro é o Tim Horner. E quando o carro ganha, o dinheiro é da equipa, não é? E depois o Tim Horner é que negocia com a sua equipa, inclusive com os mecânicos, por exemplo, do dinheiro do prémio, X dinheiro é para ele, X dinheiro é para os pilotos, X dinheiro é para os mecânicos,
etc. E é um negócio. Faz os pagamentos das faturas. Exatamente. Portanto, um bom piloto tem um mercado bom na América, porque as equipas querem todos bons pilotos porque querem conquistar o Big Prize. Aqueles prémios. Mas o prémio, quer dizer, o primeiro lugar é um bom prémio, mas pagam prémios. Eu fiz lá corridas com 70 carros, 80 carros, e o 20º ganhava prémio, quer dizer, depois aquilo há vários prémios, cada prémio tem um patrocinador diferente, etc. São coisas muito bem feitas e muito bem organizadas. Entretanto, as corridas são filmadas na televisão. Por exemplo, eu fiz lá um campeonato chamado Speed Vision Cup. Speed Vision era o Eurosport deles. Não é? As corridas eram dadas em direto, não é? Pronto, tínhamos bons patrocinadores. Eu corri na equipa Ford. O patrocinador principal era a Zippo, os isqueiros Zippo, e uma empresa chamada Tim Hortons, que é uma espécie de Parmalat do Canadá. E, portanto, aquilo era uma coisa à séria, não é? Portanto, tinha-se bons... E a equipa era oficial Ford, não é? Portanto, tínhamos... Eras piloto oficial Ford. Exatamente. A equipa chamava-se TF Racing, e essa equipa era a equipa oficial Ford América. Depois havia outra equipa que era a Multimatic, que é hoje uma equipa famosíssima, fazia correr agora aqueles Ford GT, estes novos GT40 que houve agora, não é? E correram em Le Mans e tal, era a Multimatic que fazia correr esses carros. E portanto a Multimatic era a Ford Canadá e nós éramos Ford América. E portanto tínhamos um apoio enorme da Ford Motorsport, motores, caixas, carros, um patrocínio bom da Zippo, um patrocínio bom da Tim Hortons, e quando ganhávamos as corridas ainda ganhávamos prémios muito bons. Portanto aquilo era um negócio espetacular, não é? Hoje nem sei se aquilo mantém... e não era, atenção, e não era o campeonato principal. O campeonato principal era o Grand Am, que ainda pagava prémios melhores, não é? E este campeonato seria aquele campeonato que o Álvaro Parente andou a correr agora o ano passado, naquele Bentley e tal. Que é um campeonato paralelo ao Grand Am. O Grand Am é aquele que corre o Filipe Albuquerque e o João Barbosa, e este seria o onde tem corrido o Álvaro Parente. Corríamos com uns carros que na altura chamava-se Grand Sports, que era uma espécie do GT4 hoje. Não é? Bernardo, e porque também infelizmente não temos mesmo o tempo todo que nós queríamos, e isto é assunto que demorava com certeza bastantes horas para contarmos todos os detalhes, mas eu perguntava-te aqui especificamente, Bernardo, porque é importante também percebermos isso, tu também, a sua exposição de destaque, mais nenhum piloto português acabou por conseguir a nível de resultados, não é? Portanto, falarmos aqui de outras categorias na velocidade, temos de facto o expoente máximo com o Filipe Albuquerque, temos também outros pilotos, mas tu nos GTs acabas por conseguir resultados que não foram... Naquela altura eu ganhei corridas em 98, lá, e portanto penso que talvez o Pedro Matos Chaves tivesse já ganho. Eu acho que o Pedro Matos Chaves ganhou lá uma corrida de Indy Lights, não é? Mas nos GTs penso que fui eu o primeiro. E pronto, entretanto tive uma oportunidade de vir correr para o Campeonato do Mundo de Protótipos como para uma equipa chamada... mas portanto corri lá nesses anos, ganhei corridas à classe, à geral, e foram uns 2 bons anos. No início corri num Toyota Supra Biturbo e depois passei a correr no Ford Mustang. O carro chamava-se Ford Mustang Cobra R SVT. E depois venho para a Europa, até com a ajuda do Pedro Lamy, consegui entrar venho para um campeonato que o Pedro Lamy correu em 99, que era o Sports Racing World Cup, onde o Pedro Lamy foi correr com um piloto chamado Thomas Pscher num BMW de protótipo, depois de acabar o projeto Mercedes, quando os Mercedes voaram em Le Mans. E eu vou com o Lamy a algumas dessas corridas e conseguimos um teste com uma equipa Alfa Romeo, que era uma equipa chamava-se Tampoli, que era do Sr. Rafael Tampoli, mas que funcionava um bocadinho como a equipa oficial da Alfa Romeo naquele campeonato. Tinha um apoio forte da Alfa Romeo. E aí eu consigo fazer um teste com eles, o teste corre muito bem,
e consegui um apoio até aqui da Fiat Auto Portuguesa, da Alfa Romeo Portugal, consegui um apoio da Alfa Romeo Itália, e pronto, e a equipa queria-me lá, não é? A equipa tinha já um bom apoio da Alfa Romeo, e fazemos o campeonato do mundo, na altura não se chama campeonato do mundo, era Sports Racing World Cup, não é? A taça do mundo de protótipos, na categoria SR2, que na altura se chamava SR2, que hoje será o LMP2, e isso foi um ano maravilhoso, onde fizemos então esse campeonato, também quase todo, também, mas fizemos aqui na Europa as corridas todas, depois na América, corri em Daytona, onde fiquei em terceiro lugar, em Elkhart Lake, onde fiz a pole position, mas depois o carro teve problemas de caixa de velocidades na corrida, e ficámos em segundo lugar desse campeonato. No fim do ano 2000, a Fiat e a Alfa Romeo estavam falidas. E portanto, a Fiat estava falida, a Fiat, que era a dona da Alfa Romeo, e cancelaram os projetos desportivos. E portanto, aquilo que eu tinha um contrato com eles há 3 anos, morreu ali. Sim. Entretanto, eu tinha um patrocinador de uma empresa suíça em Nova Iorque, uma empresa chamada Companhie Financière Tradition, que me patrocinou já nesse ano com o protótipo, e que então depois se mantém para eu correr no ano 2001, onde eu fiz várias corridas sempre de Porsche. Consegui uma espécie de uma ajuda da Porsche, um estatuto que eles tinham na altura, uma espécie de piloto recomendado. Portanto, eu tinha a própria Porsche a falar o meu nome às equipas. Okay. E as equipas contratavam. E tinha esse patrocínio da Tradition. E faço o ano 2001 nesse sistema. Portanto, fiz várias corridas. Corri no Campeonato de Espanha de GTs algumas corridas. Corri no FIA GT, que era o Campeonato do Mundo de GTs, também algumas corridas. Fiz o European Le Mans Series com a equipa do Paco Ortiz, que ganhou o campeonato de GTs e que ganha um prémio chamado Porsche Privateers World Cup. Okay. E corri, portanto, corri na América, em Grand Am, inclusivamente nas 24 horas de Daytona, que foi tudo muito bom. Em Daytona o carro teve um grande acidente, mas não era eu que ia guiar o carro, mas não terminámos por isso. Mas nos treinos foi tudo muito bom, que foi um grande ano. E no 11 de setembro o Bin Laden entrou com os aviões nos escritórios da Tradition. Portanto, acabou-se o patrocínio. Muito bem. Bernardo, porque temos aqui apenas mais, no máximo, 5 minutos do tempo que temos aqui, o que é que ainda falta falar? Sim, mas a parte importante da minha carreira internacional foi esta. Portanto, acaba, quando eu consigo o objetivo máximo da minha vida, que era ser piloto oficial da Alfa Romeo num campeonato do mundo, a Fiat e a Alfa Romeo vão à falência. Depois tenho um patrocinador bom de uma empresa, também o Bin Laden, entra lá com os aviões. Depois, em 2002, tive para ter um projeto muito bom com o Ray Mallock, que era a equipa oficial na altura da Saline. Okay. E ele faz-me uma proposta muito boa numa corrida na República Checa, convidou-me para jantar com a mulher dele e faz-me uma boa proposta. E eu, para conseguir aceitar essa proposta, vou a Madrid falar com a Repsol, que eu tinha lá um contacto bom na altura, e tenho tudo preparado para as coisas correrem bem, para em 2002 fazer o European Le Mans Series e fazer as 5 corridas mais importantes do mundo, que era as 12 horas de Sebring. Ok. As 12 horas de Sebring, era... não, 24 horas de Daytona, 12 horas de Sebring, 24 horas de Le Mans, Petit Le Mans em Atlanta e a corrida do milénio na Austrália. E o European Le Mans Series. Quando isto está tudo a 15 dias de se assinar o contrato, a Repsol tinha comprado a YPF na Argentina. Certo. E a Argentina está na bancarrota, está tudo fechado, e a Repsol comprou a YPF para tirar de lá petróleo. E fecha o país, fecha a Argentina, não pode sair 1 litro de petróleo da Argentina, e a Repsol fica completamente sem dinheiro, porque não foi apanhada numa situação, estava a contar
muito com o dinheiro que vinha daqueles petróleos e, portanto, cancelou todos os projetos. A única coisa que não cancelou foi o projeto das motos, mas acho que hoje já se pode dizer isto, durante 2 ou 3 anos a Honda correu com Repsol sem receber nada. Só na carenagem, só com na carenagem, porque imagem. manteve aquilo e depois a Repsol no futuro compensou-os. E pronto, daí, e aí acabou a minha carreira internacional boa, para aí, depois de lá para cá, tenho feito corridas aqui mais Portugal e Espanha, como tu vês agora ultimamente, pá, um ano faço 2 corridas, outro faço 3, vou fazendo o que posso e as oportunidades que tenho. Muito bem. Bernardo, e para terminarmos, falávamos já no início do presente, começámos por aí, demos uma volta ao passado e bem grande, que há muito para contar. Falta falar do futuro e podia ser um bom tópico para terminarmos. 2022, estamos à distância de um mês, daqui por um mês já estamos a preparar a passagem de ano. 2022 vai ser um ano diferente, atendendo aqui também, no caso, à pandemia, como agora se diz. Vai ser um ano diferente para melhor, vai ser um ano que não estás a antever grandes evoluções. O que é que esperas para 2022, a nível de competição automóvel? Ainda não sei bem o que... Mas para mim ou para... Sim, para ti. Eu gostava... Eu gostava de fazer corridas outra vez em carros bons, etc. Portanto, gostava de conseguir, e ando a tentar todos os dias, uma forma de poder correr ou neste campeonato português que vai haver, portanto, este campeonato que este ano se chamou Open. Sim, o Open, sim. Campeonato de Portugal de Velocidade, mas para o ano vai ser diferente. E há um campeonato também que eu também tenho esperança de fazer qualquer coisa, que é em Espanha, no CER, Campeonato de Espanha de Resistência. Ok. E num carro bom, no GT, no GT Cup. E estas competições dos postos, mas entretanto tenho a versão crise, que é fazer o campeonato de Legends com a Alfa Romeo. Ok. Portanto, isto depois depende, e para alguns patrocinadores, há patrocinadores que não querem estar envolvidos num projeto de Legends com o Alfa Romeo de 1998, e há outros patrocinadores que querem um projeto barato e querem tirar algum proveito desta minha ligação à Alfa Romeo e de passar destes anos todos ainda haver um Bernardo Sá Nogueira, corre no Alfa Romeo, e eu gosto disso, e gosto do carro. Eu se pudesse fazer ao carro aquilo que eu quero fazer, ia adorar, e o carro ficava um carro muito giro. Mas, portanto, estou sempre a jogar em 2 tabuleiros, um bocadinho mais ainda na esperança de poder voltar a guiar um GT bom, um Porsche, um Ferrari, e fazer um campeonato desses, que são os campeonatos que sempre gostei mais, esses campeonatos de corridas de 1 hora, os campeonatos como foi sempre o Campeonato de Espanha de GTs e como é esse SER, que são, por fim de semana, fazes 2 corridas de 1 hora cada um e são 2 pilotos. Exato. E é um sistema que me agrada, e com carros bons e com adversários bons. Se em último caso, tentar fazer alguma coisa com o Alfa Romeo. O Alfa. Muito bem. Ou rampas ou velocidade. Muito bem. Bernardo Sá Nogueira, fica atento e fica esse desafio de anunciares em primeira mão, porque não, o teu projeto 2022, regressando aqui ao 16 válvulas, teremos todo o gosto em te ajudar na divulgação do mesmo, porque estou certo que a competição vai poder contar contigo e, portanto, espero que estas negociações cheguem, de facto, a bom porto para voltarmos a ter-te em plena ação, porque tens, de facto, tudo aquilo que é necessário para ser um bom piloto também num projeto para 2022 e, portanto, fica aqui o convite para regressares, mas para já agradecer estes minutos partilhaste connosco da tua história, que tinha muito mais, tenho a certeza, e muitos episódios para nos contares, mas já ficámos aqui com um cheirinho do que era nos anos 90 participar em competição e, portanto, tenho a certeza que quem ouviu vai ficar muito satisfeito por ouvir estas histórias. Por isso, Bernardo, mando-te um abraço, agradeço, como te digo, esta oportunidade e fica aqui o desafio, então, de regressares em 2022 e contar-nos as novidades. Um grande abraço, Bernardo. Muito obrigado, Gonçalo, espero que sim, e espero que também tenham gostado de ouvir o que eu contei. E boa sorte para o programa e que continues, tem sido uma grande ajuda para o nosso automobilismo e espero continuar a contar contigo por muitos anos. Como sempre. Um grande abraço, Bernardo. Obrigado mais uma vez e uma boa noite. Obrigado. Obrigado.